Olá! Primeiramente, como todo programa Fortran, deve se iniciar com o termo Program e o nome do programa. No nosso caso, o nome do programa foi Prova do Pi, então a gente colocou Program, Prova do Pi. Na linha 2, ela vai ser muito importante porque vamos colocar o termo Implicit None, que basicamente vai servir para forçar o programador a colocar todos os tipos de variáveis que ele vai utilizar durante a formação do programa, evitando assim qualquer possível erro que venha a aparecer. Então, com isso, vai vir os comandos do programa Fortran e vamos finalizar com End Program Prova do Pi, que é o nome do nosso programa. Beleza? Voltamos lá para o início então. Com isso, depois de colocar o termo implicit none, a gente pode declarar as variáveis. Porém, antes de começar a falar sobre as variáveis, só vamos especificar o que é um comentário. Quando a gente colocar esse caractere de exclamação, todos os comentários que vierem depois deles vão ser ignorados pelo computador. Ou seja, o compilador ele vai saber que todos os caracteres que estiverem depois à direita desse caractere de exclamação, eles podem ser ignorados pelo fato que eles não constituem um comando, e sim apenas uma mensagem para que os programadores que verem o programa entenderem melhor o que a pessoa que programou fez. Beleza? Feito isso, a gente então pode declarar as variáveis. Eu coloquei a mensagem declarando as variáveis necessárias para o funcionamento do programa. E então colocamos as variáveis que são comandos primitivos no Fortran. O que é isso? São os comandos básicos do Fortran. Então, são os números reais, os números inteiros e os lógicos. E a gente colocou aqui real igual a pi, termo, erro termo, valor menu, e o integer, que são os inteiros como denominador, opção menu, posição termo, e os lógicos como somar e rodar o programa. Com isso, queremos que apareça uma mensagem como um menu na tela, para que ocorra uma interação entre o usuário e o programa. Então a gente utilizou o comando print para poder aparecer na tela as seguintes mensagens: deseja parar o programa quando atingir 1. Um número de termos, 2. Um erro máximo, e aí o usuário vai escolher qual das duas formas ele quer interagir com esse programa. E aí a gente vai ler a opção menu, que é o número inteiro declarado lá no início das variáveis, ok? Então, se esse número inteiro for igual a 1, vai aparecer através do comando print novamente na tela, informe o número de termos, e aí o usuário vai interagir novamente. Se for igual a 2, vai aparecer informe o erro máximo para o usuário colocar o número de erros máximos. E se não for nenhuma dessas duas opções, vai aparecer opção inválida. E com isso agora nós vamos ler o valor menu, que é uma variável real que a gente declarou também lá no início. E aí se esse valor menu ele for menor ou igual a 0.0, a gente vai parar com a opção inválida. E esse rodar programa, que é essa variável lógica que a gente declarou, vai ser igual a true. Com isso a gente pode abrir uma conexão para criar o arquivo se não existir o série.dat. E a gente utilizou o comando open para isso e fechamos a conexão criada com o comando close. Então a partir daí a gente pode iniciar o somatório da série do pi. A gente denominou alguns valores para o pi, como pi igual a 0, denominador igual a 1, posição, termo igual a 1. A gente deu esses valores. E a primeira operação ela vai ser de adição, portanto, somar ele vai ser verdadeiro. Então a gente colocou que somar é igual a true, que somar é a variável lógica. Podemos então abrir a conexão com arquivos que criamos anteriormente, através do comando open. E enquanto esse rodar programa, que é uma variável lógica, a gente colocou para o termo ser igual a 4.0 dividido pelo denominador. E se a operação ela for de subtração, então vai efetuar a expressão, e em seguida muda o valor da somar para verdadeiro. Sendo assim, a próxima operação ela será de soma. Isso acontecerá da mesma forma com somar, porém, ao final, se passará para falso, para que a próxima operação volta a ser subtração. Então, a gente colocou pi igual a pi menos termo, somar é igual a true, pi é igual a pi mais termo, somar é igual a falso.
Olá, meu nome é Suemily e vou dar continuidade no programa. O erro do termo nós damos como o módulo do valor exato menos o π. Se o usuário escolher a opção 1, equivalente ao número de termos, a condição de parada é atingida quando a oposição do termo for igual ao valor informado. Se ele entra na condição de parada, ele vai escrever no arquivo o resultado da série do π. Caso contrário, ele avança para a próxima posição do termo. Se o usuário escolher a opção 2, ele vai escrever no arquivo o erro do termo. Para a segunda opção, a condição de parada é quando o erro do termo for maior ou igual ao informado pelo usuário. Para as ambas opções, para que interrompa o laço de repetição, rodar programa será falso. Ao final do laço, é adicionado mais 2 valores para o acréscimo do denominador ir de 2 em 2. Ao final do ciclo, ele verifica se o rodar programa, a variável, se for verdadeira, ele repetirá todo o processo novamente, até que seja falso. Ao final do programa, pula uma linha do arquivo para manter a organização dos resultados. Para finalizar, nós fechamos a conexão.